Bom, pessoal, na aula de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre teoria da psicanálise do Freud e esse enquadra dentro de uma aula de filosofia, né, sobre a teoria dele. E aí queria comentar um pouco disso com vocês. Assim. É um dos principais pensadores que a gente tem do final do século XIX, princípio do século XX. Né? Ele impactou praticamente todas as áreas das ciências humanas, seja história, sociologia, filosofia, artes, ele impactou bastante essas áreas, assim, desde da ideia dele de inconsciente, como isso vai influenciar as publicações posteriores, né? Então, ele é um dos principais filósofos que a gente tem aí no final do século XIX, princípio do século XX. E, bom, uma primeira coisa que eu queria mostrar era a relação dele com o Charcot, né? Fazer uma espécie de histórico do Freud dentro dessa lógica de pensamento que eu citei para vocês. Bom, o Charcot, ele era professor na França, salvo engano, onde o Freud recebeu uma bolsa para ir estudar e acabou sendo aluno dele, assim, do Charcot. A França era um lugar, né, o lugar onde o Charcot lecionava, era um ambiente onde ficou conhecido como uma espécie de inferno de mulheres, porque afinal de contas era para onde eram levadas as mulheres consideradas insanas, dementes, por aí vai. Só lembrando que no final do século XIX a ideia de demência era bastante mais diversa do que hoje em dia, bem diferente do que é hoje em dia. Então, uma mulher que escolhesse não se casar, ou que escolhesse que não queria ter filhos, não queria ser mãe, isso já era bastante para condená-la a uma vida de sofrimento nesse tipo de instituição. Não é o caso de todas as mulheres que viviam nesse ambiente, né, nessa escola. Entretanto, que é uma escola que estudava esses casos psíquicos, né, entretanto, vale a pena marcar que boa parte delas não tinham propriamente uma doença, mas que, em grande medida, desenvolviam essa doença, dadas as condições de desigualdade que a sociedade da época submetia. Né? Se a gente pega, por exemplo, um livro clássico do Emile Durkheim, que é sobre o suicídio, a gente vai ver lá os índices de suicídio feminino na França do meio do século XIX. E a gente percebe que 40 e poucos por cento das causas de suicídio feminino eram por conta de doenças mentais, quando de fato era o diagnóstico da doença, isso levava essas mulheres para essas escolas, ou sanatórios, ou manicômios e tal, e isso conduzia-as ao suicídio. Né? Então, só para mostrar para vocês a marca dessa diferenciação social, dessa distinção social. Um outro elemento importante era como era feito essa espécie de tratamento da doença, né, da doença da histeria. Né? Um primeiro ponto importante, e que eu já fui até criticado por isso uma vez, né, que eu só contar essa história não seria o suficiente, eu tenho que ressaltar que, bom, isso não é um tratamento para histeria válido, tá? Era como eles faziam naquela época, mas é um relato histórico, não é uma forma de tratar a histeria hoje em dia. Né? Basicamente, uma das formas de tentar curar essas mulheres da histeria, primeiro, o nome, né, histeria, vem de ísteros, que é útero, e que eles acreditavam, portanto, que é a presença do útero que levava a mulher a esse tipo de doença mental, né? Ou transtorno mental, né? Bom, a histeria é uma espécie de manifestação física de traumas e doenças psicológicas, né? E condições psicológicas. Isso levaria, então, essas mulheres a essa condição. Mas na cabeça das pessoas daquela época, né, se no século XVI as mulheres com histeria eram consideradas bruxas, agora eles ainda acreditavam
que a doença vinha do útero e não do cérebro. Por conta disso, boa parte das aulas desse tipo de lugar testava tratamentos como, por exemplo, a masturbação feminina. Né? Então, você imagina uma classe com vários homens, né, assistindo a cena onde chega uma mulher histérica, e a histeria se manifesta de forma física, então, com os braços travados em forma de garras, ou com as mãos assim, que eram bastante comuns, ou toda torta, né? E aí o tratamento que eles promoviam na época era a masturbação feminina. Como eu disse, isso não é um modelo de tratamento válido, mas é importante citar aqui justamente porque o Charcot foi um dos primeiros sujeitos a virar e dizer que, bom, isso não é um tratamento válido. A doença está no cérebro e não no útero. Né? E ele começa a estudar bastante a anatomia do cérebro e, por conta disso, ele começa a testar a hipnose como uma forma de tratamento. E funcionava em grandes casos, assim, né? Primeiro, a forma de tratamento que eles usavam antes, né, que era masturbação e tal, que obviamente não é válido, já demonstra, de certo modo, como os motivos pelos quais esses 40 e poucos % dos suicídios femininos eram causados em função de doenças mentais. Obviamente, não tinha resultados. Basicamente, se não me engano, 0,2% das mulheres da época presas nessas escolas, elas elas eram curadas, né? Bom, e aí então o Charcot resolve testar a hipnose como uma forma de tratamento dessa doença que, na cabeça dele, e é verdade, era uma doença do cérebro, né? Um transtorno que se localizava no cérebro e não no útero. Né? E os resultados eram bastante promissores, né? Quando a mulher estava toda travada, né? Quando ele a hipnotizava, ela se soltava. Né? Tão logo a hipnose terminasse, perdão, tão logo a hipnose terminasse, ela voltava ao estado de histeria, né? Nessa escola, então, o Freud tem esse contato, vai testar também a hipnose, vai imaginar os motivos pelos quais essas mulheres passam por esse tipo de coisa, e uma das coisas que ele imaginou é que esses traumas, os traumas sofridos por elas, eles não se apagavam da sua mente, como antigamente eles imaginavam, né, na parte da existência só de uma mente consciente, mas que eles se acumulavam, né, esses traumas eles se acumulavam no que o Freud vai chamar de inconsciente. Né? Tem um livro bem interessante sobre essa história do Charcot, chamado A Invenção da Histeria, que é, na verdade, um estudo sobre fotografia e psicanálise. Bem interessante, porque nessa época eles registravam essas mulheres doentes com fotografias. Eu trouxe algumas para mostrar, né, mas só para a gente ver como que é esse exemplo da posição, da forma como as mulheres ficavam a partir da doença, do transtorno histérico. Né? Bom, então Freud desenvolveu essa teoria dos mecanismos psíquicos, aonde os traumas se acumulavam no inconsciente do sujeito, ao invés e se acumulavam no inconsciente do sujeito e transbordavam para os seus meios conscientes. Transbordavam na forma de ações ou na forma de travamentos como a histeria. Né? Eu vou detalhar mais isso quando for tratar de um outro livro bastante importante do Freud, chamado O Mal-Estar da Civilização, que vai ser a próxima aula. Mas, bom, se vocês quiserem ver um filme também que retrata esse ambiente da época, tem um filme chamado Augustine. Augustine é o nome da principal paciente do Charcot. Ela tinha ataques histéricos, ou seja, ela se debatia na cama, se contorcia inteira. Chegava a ter 60 ataques diários. Então, era uma paciente bastante
avessa, assim, né? Era bem complicado de administrar, né, essa paciente. E esses ensaios eles são bem interessantes, né? Só para trazer aqui para vocês algumas fotos. Essas daqui são fotos do Charcot, né? Essa última aqui eu não tenho certeza, mas essa daqui com certeza. Tá? Mas, então, basicamente, essa mulher não está amarrada, tá? Só para mostrar, ela está assim, pela posição da histeria mesmo. Né? Como isso, então, é uma manifestação física de um trauma psíquico, né? E essa posição aqui também ela é bastante comum da pessoa ficar. Né? Bom, por que esses ensaios são importantes? Esses ensaios são importantes porque eles, na época, a fotografia não está desenvolvida como a gente tem hoje, obviamente, né? O celular tirando foto para tudo quanto é lado, ou uma câmera digital super desenvolvida. À época, as fotografias eram tiradas com câmeras que eram praticamente caixas mesmo, que você colocava o filme e esperava a imagem ser capturada através de um pequeno buraco, né, do observador, perdão, que fica no princípio da caixa. Significa que você precisa ficar um longo tempo parado para poder tirar essas fotos. Entretanto, como eu disse para vocês, ataques histéricos levam as pessoas a se debaterem. Então, nesse estudo desse livro, Invenção da Histeria, é bem interessante porque o autor analisa justamente essas manchas da foto, né? O que hoje seria uma foto tremida e praticamente descartável, as manchas das fotos são uma verdadeira riqueza de detalhes para esse pesquisador. Né? Afinal de contas, revelam, de certo modo, como esses traumas, né, essas manifestações físicas aconteciam. Eu trouxe mais uma imagem, né, que é uma manifestação acontecendo, e aqui a mulher dormindo. Né? Veja que as mãos ainda continuam na mesma posição, mesmo com a mulher dormindo. Né? Então, essa manifestação física era bastante relevante, né, e alterava bastante a vida da pessoa. Então, o Freud teve contato com esse cara, né, com o Charcot, e depois ele começa a escrever estudos sobre psicanálise. Né? Ele diferencia, então, id, ego e superego. Eu vou falar dessa distinção aqui primeiro, só porque fica mais didático. Né? Mas a primeira publicação dele vai ser... Primeiro publica estudos pré-psicanalíticos e depois, salvo engano, ele publica Psicopatologia da Vida Cotidiana, em 1901. Né? Então, é anterior à publicação do Id e o Ego. Mas vale a pena falar disso aqui primeiro, só para a gente compreender mais ou menos, para não entrar sem saber o que nos espera. Né? Coloquei essas imagenzinhas aqui só porque eu achei elas mais bonitinhas, mas, claro, é muito mais complexo que isso. Né? Depois a gente vai ver uma tabela que mostra um pouco quão complexo pode ser. O id, ego e o superego. O id é uma impulsividade, né? Uma espécie de ação instintiva do sujeito, que só deseja pura e simplesmente, né? Que só age de acordo com o seu instinto, com a sua vontade. O ego é um modelo de racionalidade, onde o sujeito se confronta com o mundo e agora é preciso pensar como resolver um problema. Portanto, tem aqui um princípio pragmático da resolução do problema. Né? Então, enquanto a impulsividade deseja, o ego, né? Então, enquanto o id deseja, o ego avalia a sua possibilidade, né, de conseguir. Então, é mais ou menos assim como a criança que deseja. Né? A criança muito jovem, quando ela deseja, ela simplesmente deseja. Né? E ela chora, grita, briga, morde até conseguir, né? Porque ela está agindo de uma forma muito mais próxima do id ali. Aos poucos ela vai formando a sua racionalidade, né? Entende proibições primeiro, né? Onde a proibição do não,
a proibição da palmada e por aí vai. Né? Vai começando a aprender, a compreender esses mecanismos punitivos da ação, e isso faz com que ela questione a sua realidade ali. Primeiro, ela entende o mecanismo proibitivo de uma forma, e isso vai mudar com o passar dos anos. Né? Então, a criança, quando ela está em tenridade, né, quando ela ainda é bastante jovem, ela entende a proibição como você não deve fazer isso, né, ou isso não, né, e aí ela vai se perguntar se ela vai entender essa primeira proibição como eu não sou capaz de fazer isso. Então, uma criança pequena, quando os pais dizem não, né, que ela não pode fazer, ela entende esse não pode fazer como realmente ela não consegue fazer. Né? Mas, aos poucos, né, com o desenvolvimento da racionalidade infantil, ela vai lá e vai se perguntar se ela não consegue ou ela consegue, mas ela não deve fazer. Né? E aí, quando a gente tem esse surgimento dessa pergunta, né, se ela não deve fazer ou se ela não pode, no sentido de não consegue fazer, aí a gente tem o desenvolvimento, né, o afloramento do superego, que é uma espécie de moralidade, onde agora ela compreende as regras da sociedade, e ao compreender essas regras, ela se questiona sobre o seu papel dentro da sociedade, pensa em consequências dos seus possíveis atos, e por aí vai. Então, até aqui, nessa relação entre id e ego, a gente tinha eu não posso fazer, no sentido de eu não sou capaz de fazer. E aí, com o surgimento do superego, com o desenvolvimento do superego, surge a ideia de que eu posso fazer, eu sou capaz de fazer, mas eu não devo fazer. Né? Aqui, só um outro exemplo. O id olha para uma coxinha, estou com fome, então eu quero a coxinha de qualquer jeito. O ego pede a coxinha, porque racionalmente ele não vai roubar a coxinha. Né? E o superego pensa em quantas calorias essa coxinha tem, né? E se culpa, né? Se frustra, porque frustra o sujeito, né, por ter se entregue ao id. Né? Então, essa é a relação entre esses três elementos, explicada de uma maneira bastante simplificada. Né? Aqui eu tenho uma tabelinha, né, também onde explica um pouco dessas características do id, o ego e o superego, onde o id é inato e instintivo, gera comportamento amoral, né? Lembre-se, comportamento amoral não é um comportamento imoral. Tá? Para você ser imoral, você precisa conhecer a moral, saber que algo é errado. Se você age sobre o júris de id, você sequer compreende o que é moral, você simplesmente age de acordo com os seus instintos. Então, esse comportamento é amoral, como se a moralidade não existisse. Essa daqui é uma atividade unicamente inconsciente, né, onde você age sem pensar de forma consciente no que você está fazendo. Isso dá origem ao que a gente vai ver mais tarde, né, na próxima aula, que é a nossa aula sobre o mal-estar da civilização. E aí a gente vai ver que isso dá origem, então, ao princípio do prazer. Né? Bom, então isso dá origem ao princípio do prazer. O ego, por sua vez, ele se forma a partir do id, né? Ele se forma a partir dos desejos e vontades do id, mas ele desenvolve uma moral pragmática. Ou seja, é possível fazer? Eu consigo fazer? Eu posso fazer? Perdão, eu consigo fazer? Eu sou capaz de fazer? Eu tenho a possibilidade de fazer? Né? E se sim, tudo bem, porque percebam, a corrente de pensamento pragmática não pensa nas consequências posteriores do que faz, pensa nas consequências imediatas. Então, eu estou com fome, eu posso matar a minha fome comprando uma coxinha. Então, eu vou lá e compro. Né? Uma atividade, sobretudo, consciente. Né? Então, aqui, diferente do id, essa aqui já passa pela consciência. E
ele gera o que a gente conhece como princípio de realidade. Do conflito entre princípio de realidade, entre princípio de prazer e princípio de realidade, surge a ideia de mundo, né? Nossa ideia de mundo e de regras e por aí vai, né? O que a gente deseja fazer versus o que a gente pode fazer, e as consequências disso geram para a gente o que eu expliquei como o superego. O superego surge a partir do ego, né? Ou seja, é um reforço dessa moralidade do ego, porque é um elemento hipermoral. Participa de atividades inconscientes, ou seja, uma espécie de cristalização de traumas, uma espécie de, de ações proibitivas inconscientes. Né? Então, eu sei que isso está errado por algum motivo e isso me impede de fazer. Enquanto o id eu sei que eu desejo isso por algum motivo e vou fazê-lo, o superego diz, eu sei que isso está errado e eu não o farei. Né? Por mais que eu não esteja pensando nisso agora, eu sei que está errado. Né? E aí eu não faço. Isso gera um princípio de dever, né? Qual que é o propósito do sujeito, qual que é o propósito do indivíduo. Né? Bom, aqui como que essa construção fica, aqui é uma imagem bem clássica mesmo, né? A ideia de um iceberg lá e tal. O iceberg do consciente e do inconsciente, aonde o ego, né? Onde o que a gente sabe, que a gente tem consciência na nossa mente dos nossos desejos, das nossas vontades e como isso influencia as nossas ações, é só a ponta desse iceberg, enquanto tem lá um enorme iceberg por baixo das águas do nosso inconsciente, aonde realmente os motivos e as formas pelas quais a gente se comporta estão ocultos à nossa ação, né? Porque a nossa forma de pensar. Então, por que é que a gente age de uma determinada maneira? O inconsciente pesa muito mais as nossas ações do que o nosso inconsciente. Isso é bastante assustador se a gente for pensar do ponto de vista filosófico, não é mesmo? Porque, afinal de contas, bom, significa que eu não faço a mínima ideia do porquê eu faço uma determinada coisa, eu não tenho a mínima consciência de por que eu prefiro, faço, modelo uma determinada coisa. Significa que boa parte do que eu estou fazendo não é uma decisão consciente. Significa que boa parte do que eu faço é conduzido por algo que eu não tenho capacidade de modelar da forma como desejo, mas que simplesmente me move enquanto sujeito. Então, nesse inconsciente está todo o id, né? O que vaza para o consciente é o ego e o superego. Então, aqui, o superego fazendo uma espécie de contrapeso em relação ao id e o ego. Certo? Bom, então, o que o Freud vai dizer é que essas nossas manifestações essas nossas manifestações inconscientes, elas são, de fato, uma espécie de transferência em relação ao que a gente tinha de traumas ou coisas semelhantes. Né? Então, de certo modo, é dizer que o sujeito ele tem muito mais elementos no seu inconsciente do que no seu consciente, e que, aos poucos, os traumas que nós sofremos na nossa vida cotidiana, né, eles são transferidos para o nosso inconsciente. Então, aquilo que estava antes na nossa consciência é, aos poucos, transferida para o nosso inconsciente. Né? Só que isso se apresenta para a gente em duas formas. A primeira forma é no sonho. O sonho é uma espécie de válvula de escape do nosso inconsciente. É por isso que a gente pode sonhar coisas tão malucas às vezes, né? Parece coisas tão doidas às vezes,
né? E aí, esses sonhos são uma espécie de válvula de escape do nó da nossa consciência, nosso inconsciente. Bom, da mesma forma, os atos falhos também são portas para a passagem do inconsciente, né? Então vamos entender bem assim, né? Quando o Freud vai falar sobre os sonhos, ele vai escrever 2 livros chamados A Interpretação dos Sonhos, volume 1 e volume 2, onde é uma série de artigos onde ele defende essa relação entre o sonho e as nossas manifestações inconscientes. Então, uma série de traumas que aconteceram na nossa vida cotidiana não puderam, justamente por isso tornaram traumas, serem resolvidas de imediato, e aí o resultado é a cristalização desses traumas no nosso inconsciente. E aí, aos poucos, isso vai aparecendo, né? Como, por exemplo, sonhar com uma determinada ameaça, né? Eu sou como um leão, um tigre, alguma coisa assim. Sonhar com chuva ou inundação, né? Alguma coisa nesse sentido, quando sua vida está meio conturbada, né? Minha experiência pessoal é que eu sonhava muito com caixas, né? Eu era um sujeito super sistemático, bastante. Eu precisei compartimentar vários traumas da minha vida em caixas diferentes. Então, eu sonhava muito com essas caixas onde eu escondia esses traumas. Assim. Aos poucos, eu fui abrindo cada uma delas no dia de fazer terapia. Né? Então, só para demonstrar um pouco sobre como esses sonhos podem nos ditar ou nos dizer essas formas e modelos do inconsciente. Né? E os atos falhos. Né? Os atos falhos, o Freud publica Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um livro onde ele vai analisar, ou começar a analisar, os atos falhos como uma forma de vazamento do inconsciente. Um ato falho pode se dar por uma correção rápida de fala, né? Então, você troca o nome do sujeito e ele se corrige logo em seguida, fala alguma coisa com uma palavra que não deveria estar lá, né? Ou mesmo na leitura, você lê um determinado trecho, uma determinada parte, e uma determinada parte de livro, jornal, alguma coisa assim, e se confunde na leitura, né? Troca uma palavra por outra. Né? Isso é uma manifestação de ato falho. Assim, né? Geralmente ela se dá mais comumente na oralidade. Então você vai falando de forma livre, né? E aí, na medida que você vai perdendo esse controle racional sobre o que você está falando, você vai soltando um outro ato falho. Né? Você vai trocando uma outra palavra. Né? Isso é um portal bem interessante de se pensar, de se analisar também. Né? Só para compartilhar também uma outra das minhas experiências pessoais em relação aos atos falhos, né? Teve aquela campanha do Aécio, quando ele perdeu a eleição para Dilma, né? Quando era a reeleição da Dilma, né? O Aécio concorreu contra ela, o Aécio Neves, né, concorreu contra ela e perdeu, e a campanha deles era, salvo engano, eu quero meu país de volta. Né? E eu lembro que, na época, quando eu li a campanha, eu olhei e reli umas 2 ou 3 vezes para entender a frase finalmente, porque, afinal de contas, eu estava lendo eu quero meus pais de volta. Né? E, bom, eu perdi meus pais muito cedo, né, quando na adolescência ainda, eles faleceram e tal, e ainda sobrou bastante do meu desejo de me reconciliar com eles, né, voltar com eles. E aí, o que eu acabei fazendo foi isso, né, lendo Eu Quero Meu País de Volta como Eu Quero Meus Pais de Volta. É uma forma de ato falho também. Né? A mais comum, que todo mundo conhece, todo mundo briga por conta, é trocar o nome da namorada ou do namorado. Né? Bastante comum de acontecer, assim. Né? Que talvez, se você trocar o nome pelo nome de uma ex, então fudeu, você está ferrado, acabou o relacionamento e tal, porque ela ainda está na sua cabeça. Né?
Bom, então, nesse livro, o Freud vai descrever essas formas de ato falho. Né? E aí, tem um outro texto também bem importante sobre ele, perdão, tem um outro texto bem importante que o Freud também escreve, chamado O Xiste e sua relação com o inconsciente. Eu não consigo ver muita distinção entre xiste e bullying, né? Então, se alguém souber, pode deixar nos comentários, mas eu acho que é bem parecido. Assim. Dá para tratar como igual para a gente só compreender o que significa. Né? O xiste é uma espécie de desdém, né, do outro. A chacota em relação ao outro, a gozação em relação ao outro. Né? Então, o xiste é eu chamar o outro cara de idiota, nerd, babaca, né? Ou chamá-lo de gay, tentando ofendê-lo com isso, chamá-lo de preto, negro, tentando ofendê-lo com isso, né? E o que o Freud vai dizer é que, de fato, esse desdenho nada mais é do que uma espécie de desejo que ficou amordaçado do sujeito. Né? Então, zoar uma pessoa ou ter preconceito em relação a uma pessoa por conta de uma determinada característica, de fato, o que você está fazendo ao reproduzir isso é só revelar que no seu inconsciente você ou deseja estar no lugar dela ou a existência daquilo. E, claro, você deseja estar no lugar dela e não conseguiu fazê-lo. E, por conseguinte, é preciso desdenhá-lo, porque, afinal de contas, você tem que dizer que não gosta daquilo que gosta, de fato. Você precisa pode ter. É aquele sujeito que diz coisas como, por exemplo, só para citar um exemplo mais simples e também muito menos polêmico, seria eu virar e falar assim, poxa, o cara gasta, sei lá, 2 milhões de reais para comprar uma Ferrari. Que absurdo, tal, gastar um dinheiro todo desse para comprar um carro. Poxa, desperdício total. Compra um Corolla muito mais barato que ele vai te levar para onde você quiser e você também vai conseguir ostentar. Tá certo, tá bem mais de boa. Né? Não precisa comprar uma Ferrari. Que bobagem, desperdício de dinheiro. Bom, o que eu queria, na verdade, era ter comprado uma Ferrari. Só que como eu não pude comprá-la, o que eu fiz foi desdenhar de quem gastou esse dinheiro comprando. Né? Ou então, desdenhar de uma pessoa que foi com uma determinada roupa ou bolsa cara, por exemplo, quando de fato o que eu desejava, o que eu queria era ter aquela bolsa daquele modelo, daquela forma, e por aí vai. Né? Então, esses desdenhos, esse preconceito, essas manifestações nesse sentido, são, na visão freudiana, sempre uma espécie de desejo oculto de estar no lugar do outro, de possuir o que o outro tem, e, na prática, isso só causou traumas no sujeito que desdenha e que faz pouco do outro. Certo? Galerinha, por hoje é isso. Né? Na próxima aula a gente vê o mal-estar da civilização e até mais. Juízo. Falou.